Olá pessoal, esse é meu trabalho de estrutura de dados do quarto termo de ciência da computação. Eu me chamo Felipe e hoje eu irei apresentar para vocês a famosa estrutura de dados hash. A função hash, ou resumo, é qualquer algoritmo que mapeie dados grandes e de tamanhos variável para pequenos dados de tamanho fixo. Por esse motivo, as funções hash são conhecidas por resumirem o dado. Vou falar sobre algumas aplicações. Vamos ver 3 aplicações da função hash. Primeira, busca de elementos em bases de dados. Segunda, verificação de integridade de dados grandes. E terceira, o armazenamento de senhas com segurança. Beleza, a primeira, a busca de elementos baseado em resumo, que seria na função hash, é usada tanto em bancos de dados quanto em estruturas de dados em memória. O funcionamento se baseia na construção de índice, que funciona de forma semelhante ao índice de livros. Quando você busca algo em um livro, antes você tem que olhar o índice para ver em que página está a informação que você precisa. Após, dirige-se diretamente para a página que você deseja. Nos índices baseados em hash, a busca pela página da informação é feita pelo resumo e não pelo dado. Em geral, calcula-se o resumo, que seria a função hash, seria o hash retornado da função, o resumo do dado, e com esse resumo, sabe-se em que página está o dado. Não precisa se varrer todos os índices para descobrir que página se encontra o dado. Bom, na verificação de integridade, aplica-se a função hash diretamente sobre o dado e salva-se o resumo gerado. Após o dado ser transmitido para o receptor, este calcula o resumo sobre o dado recebido e obtém um novo resumo. Se os dados forem iguais, assume-se que o dado é igual. Se os dados forem diferentes, recomenda-se que um novo download do arquivo seja feito. Bom, agora, falando sobre as senhas, o armazenamento da senha de forma segura, usa-se um procedimento bem semelhante. No servidor, apenas um resumo da senha do usuário é armazenado. Quando o usuário insere a senha, calcula-se a função hash da senha e o servidor compara o resumo armazenado. Se os dois resumos gerados forem iguais, tanto do servidor quanto do lado do usuário, o usuário é autenticado. Bom, agora eu vou falar de algumas propriedades. Existem diversos tipos de funções de resumo, de hash, e a sua complexidade depende basicamente da propriedade que se deseja garantir. A propriedade básica de todas as funções de resumo é ser unidirecional. No contexto da teoria matemática, significa dizer que a função não tem uma inversa. Na prática, ser unidirecional representa que não é possível recuperar o dado original a partir do resumo gerado. Isso ocorre devido ao fato de diversos dados serem mapeados no resumo. Um exemplo de função resumo é a função de resto da divisão, que eu irei mostrar para vocês no trabalho que eu fiz de estrutura de dados. Só que antes disso, eu preciso falar uma coisa para vocês que é muito importante. Uma coisa que a gente não pode deixar de falar quando falamos de hash. Sobre o quê? Sobre as colisões. Sim, existem colisões em hash. E o que é colisão? É quando tudo explode? Não. Colisão é quando é gerado o mesmo hash para duas informações distintas, o mesmo resumo. Portanto, para que isso seja solucionado, resolvido esse problema, a gente precisa colocar listas encadeadas dentro de cada posição do array. Porque quando uma informação tiver o mesmo hash que outra informação, ela cairá em uma lista encadeada dentro do array, na mesma posição onde foi gerado a outra informação. Bom, dito isso, vamos agora ver o projeto. Esse é o projeto que eu fiz para a estrutura de dados. Bom,
tem a opção de inserir, remover por chave, encontrar por chave, listar todas as posições, gerar dados aleatórios e remover todos os dados. Bom, eu vou apertar aqui para gerar todas as posições e percebam o tempo que leva para ele percorrer todo o array. Vocês viram que o array está vazio, né? Agora eu vou fazer uma inserção. Eu vou colocar aqui vou colocar prontuário, o meu prontuário. Vou colocar aqui meu nome, o cargo, a idade e o setor. Pronto, agora eu vou listar todos. Notem novamente a velocidade com que ele percorre todos os índices. Demora um pouco, né? E aqui foi colocado esse dado que eu inseri. Foi gerado na função hash, gerado uma hash para ele, né? E retornou essa posição aqui de acordo com este prontuário. Agora eu vou inserir outro prontuário e vou demonstrar para vocês o que acontece na colisão. Estou listando aqui todos os dados e olha o que aconteceu. Houve uma colisão. Este prontuário gerou o mesmo hash, né, o mesmo resumo que este. Então o que acontece? Em cada uma dessas posições aqui do array, elas são tem nelas, né, uma lista encadeada. O que acontece? Quando um dado cai na mesma posição que o outro, ele passa a apontar para o que já estava lá. Por exemplo, esse aqui já estava. E este dado que acabou de chegar, ele está apontando, né, para esse que que já estava nessa posição. Bom, agora eu vou gerar aqui, ó. Vou apertar 5 para gerar aleatoriamente. Pronto, e vou apertar 4. Várias pessoas foram cadastradas agora na minha hash. E eu vou pegar esse cara aqui, ó, tá vendo? Ele é o último cara. Vocês notaram que demora um pouco para ele apresentar todo o array, né? Na hora que eu pesquisar esse cara pelo prontuário dele, será que ele vai demorar para aparecer os dados dele? Porque até ele achar esse cara, será que irá demorar isso? Vamos apertar aqui e pronto, achou. O bom do hash é que ele não precisa percorrer todos os índices do vetor. Ele simplesmente executa a função hash que retorna a posição exata da onde aquele dado está. Agora, eu vou vir aqui, ó, vou pesquisar pelo meu prontuário, vamos ver se vai aparecer. Pronto, apareceu aí meus dados. E agora eu vou remover aquele último prontuário. Vou apertar aqui, ó, 2, remover, vou colocar o último prontuário e vamos ver se ele realmente foi removido. Tá vendo? A última posição está vazia. Eu consigo remover pela chave, que seria o prontuário, encontrar pela chave e listar, e inserir na lista, né, na tabela, pela chave também, que é o prontuário. Bom, agora vamos ver um pouco da função em si. Bom, aqui está a minha função hash. Ela recebe o prontuário como a chave, né? E o que acontece? Eu retiro do prontuário a parte dos números. E com essa parte dos números, né, eu converto no int, porque é uma string ainda, um char. E depois eu pego o resto da divisão pelo tamanho do array. Essa é uma das formas de se obter o hash, né, a divisão, né, pelo método da divisão. E ele retorna alguma posição da minha tabela, né, algum índice para mim. Bom, é isso. Espero ter explicado direito como funciona o hash e até a próxima.